Bom dia, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Café com Traders. Hoje dia 16 de junho, um dia positivo para os mercados, não só globais, mas muito provavelmente o nosso aqui deve acordar às 9 nos futuros e às 10 no à vista positivo, tá? O primeiro dia da semana que nós temos aí um bom humor generalizado. Vocês podem olhar na canhota aqui do gráfico e aqui um disclaimer e uma desculpa, né? Eu não comento que os gráficos, os índices à vista americanos abrem às 10h30 horário de Brasília, quando nós estamos no horário de inverno, né, horário normal, e no falecido horário de verão nosso aqui abrem às 11h30. Tá, então esses números que vocês enxergam por aqui é o resumo de ontem. Eles não tiveram a abertura consumada ainda, o que é diferente da Europa. A Europa, sempre que eu mostrar aqui no horário que o gráfico é 7, 7h30, 6 e pouquinho, tá? A Europa está rolando trade nesse exato momento e a Ásia tem o resumão do overnight, eles tradam durante a nossa madruga. Tá? Então o que nós temos hoje? Ontem um fechamento ameno barra positivo norte-americano, os Estados Unidos sempre deve estar um degrau abaixo, pelo menos em junho e julho, em relação à positividade, entre aspas, ou a pujança do mercado financeiro, porque os problemas com protestos e os problemas políticos lá estão aflorados mais do que problemas na Europa. A Europa, pelo contrário, passa a ser um conglomerado mais unido do que nunca, mesmo com o Brexit. Incrível como a sociedade europeia, vamos dizer assim, tem correspondido de forma unificada em relação aos esforços com a pandemia. Então nós devemos ver os mercados financeiros europeus com altas maiores do que os americanos, tá? Por um curto período de tempo, até que as coisas se normalizem lá na terra do tio Sam. Lembrando, grande driver em 2020, eleições norte-americanas. Então essas altinhas aqui devem ser menores norte-americanas do que as europeias para junho, principalmente junho e julho. Vamos ver como desenrola os protestos por lá, que já tem desgaste de capital político. É por isso que o mercado chia bastante quando atinge aí a candidatura, por exemplo, do Trump, que é um bom representante do livre mercado ou do corporativismo norte-americano, tá bom? Certo, Biden não é uma ameaça como foi a Elizabeth Warren ou como foi o Sanders, porém, mudanças de cadeira, sempre que a gente olha no gráfico do Dow Jones ou do S&P principalmente, nas eleições do próprio Trump, o mercado cai, então sempre gosta de dar aquela oportunidade de deslize. Então vamos olhar sempre esse driver grande que são as eleições americanas. Hoje, DAX subindo 3%, Reino Unido subindo 2,54% no mercado à vista, Nikkei Japão 4,88%, espetacular, e Hong Kong, China 2,39%. Enquanto as tensões norte-americanas sobem, ou o Trump falha em tentar conter, tá certo? Isso que o mercado chia, e por isso que eu acho que vai subir menos que a Europa, tá? Na Ásia o contrário, parece que China e Hong Kong conseguem ali amenizar e administrar melhor a sua crise recente. Tá? Passando para o lado direito aqui nós temos os futuros de petróleo, subida hoje, voltamos ao 40 dólares, então 3,83 de alta, isso deve dar uma performada legal aí para você que tem refinarias brasileiras, tá? Petróleo bruto 1,40 de alta e petróleo Brent principal para nós 3,83 de alta, negociado a 40 dólares e 44 centavos. Metais, vamos lá para o minério de ferro hoje 0,50, então enquanto o petróleo passa aí 2, 3 dias deslizando, o minério de ferro passa 2, 3 dias subindo e quando cai pouquinho, né? Então percebam que os 100 dólares acaba já ficando distante, tá? Minério de ferro hoje negociado a 103 dólares. E o ouro hoje sobe um pouquinho, 0,68. Esses são os grandes destaques aqui que eu tenho dos metais. Minério de ferro, então, hoje lateral. Bacana. Passando para os agrícolas, que ontem foi um dia ruim para todo o setor, tanto na parte de grãos como na parte de proteína. Hoje nós temos o quê? Cafezão caindo. Então, o pessoal do Guaxupé lá sofrendo um pouquinho. Tá? Algodão caindo também bastante. Então, a SLC aqui deve sofrer com a falta de interesse no dia de hoje, tá? Uma queda de 1,39%, soja 0,29% de alta, tá? Neutra barra alta, né? Trigo neutro e o açúcar, esse sim, né? Um grande destaque aqui para o açúcar, tá? 1,43% de alta, interessante aí para as empresas que refinam açúcar, você que está de olho aí, etanol da vida, tá? Milho 0,99% de alta, também uma alta expressiva para commodity. Vamos agora para as proteínas animais. Galera, hoje eu vou ficar devendo proteína animal porque o TradingView deu migué para mim aqui. Não temos
servidor no momento. Então vamos pular para os juros. Pulo para os juros. O que nós temos aqui? Uma venda sendo deflagrada agora. Tá? Então, se isso é prenúncio de um corte na taxa de juros, pois bem, nós já passamos por esse momento em um passado recente. Então parece que o mercado começa, ou os gringos no caso aqui, começa a precificar mais um corte na Selic. Tá? Eu tenho tentado trazer algum tipo de condição para vocês de tendência nos juros, mas não há. Como vocês podem ver aqui, nós passamos aí uma semana basicamente sem grande volume de tendência, nem de recompra, nem aumento de venda. Ontem, dia 15, sim, teve uma venda forte. Então muito provável que a gente vai ter alta do dólar hoje, ou uma manutenção dessa alta do dólar entre 5 e 4,90. Não necessariamente no contrato futuro vai ter alta hoje, tá? Porque ontem subiu e já teve uma realização, mas muito provável corte nos juros. Isso força o dólar a pelo menos estabilizar no momento atual, tá certo? Um dia para se observar se essa venda aqui ela tem continuação, porque se tiver, provavelmente a gente vai rolar, vai ter um corte na taxa de juros. Tá? Se tiver, então amanhã é importantíssimo dar uma olhadinha no contrato de juros. Tá? No dólar, nós tivemos venda no dia de ontem, tá? Um saldo vendedor no dia de ontem, porém ainda continua positivo para o contrato, metade de vida, meia vida aí para o contrato, e a gente tem basicamente o juros se enfraquecendo, não tem como conter o dólar. É quase que impossível conter o dólar nesse momento. Os grandes refúgios para o dinheiro são dólar, ouro e terreno. São as três coisas que os investidores menos arrojados vão atrás. E aí quem tem um pouco mais de conhecimento ou apetite a risco vai para ações, e dentro das ações vamos ter lá nos Estados Unidos o setor tecnologia sendo um grande refúgio, e aqui para os países emergentes, exportadores de commodities são os destinos, né, ou é o destino preferido para os investidores gringos aqui dos países emergentes, né, investir nas ações que têm receita em dólar ou e commodities. Materiais básicos também entram na jogada. A gente vê a Suzano com forte resultado, né, com forte performance das ações. Klabin também teve uma subida muito forte. Enfim, aqui no dólar o que eu traço para vocês, e a minha opinião é que sim, vai ficar uma lateralização chata, uma região atual perfeita ali para fundos falsos, né, se romper para baixo, se desvalorizar no intraday, no dia seguinte pode dar uma pancada para cima, porque tem dias de volume acima da média, e por enquanto esse volume está sendo, esse saldo, perdão, está sendo comprador, tá? Com os juros caindo, não tem jeito, no curtíssimo prazo o dólar fica meio que fortificado, tá? Pois bem, agora a gente passa para o contrato futuro, continuam as vendas. Então, se o gringo estava tomando um pau na semana passada, tá? E um pouquinho da retrasada, agora com essa pseudo-retração, que não dá para chamar ainda de uma retração muito forte que o índice teve, ele começa pelo menos a encontrar ali uma região de preço médio, tá? Uma região de preço médio, mas ele não virou a mão nesse pullback de queda, tá? Ele continua vendido, caiu, retraiu, o índice futuro ele continua vendido. Lembrando, eu cometi uma gafe, se não me engano, semana passada, o índice futuro rola na quarta-feira. Por quê? Hoje é terça-feira, dia 16. O índice futuro vence a cada 2 meses no dia mais próximo, na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, a cada 2 meses, bimestral é o contrato de índice futuro, e ele vence a rolagem na quarta-feira mais próxima do dia 15. E a quarta-feira mais próxima do dia 15, bingo, é amanhã. Então, amanhã o contrato futuro terá o seu vencimento consumado com um saldo muito provavelmente, a não ser que tenha uma pancada de compra hoje, vendedor, tá? É muito importante quinta-feira olhar o contrato, o saldo futuro, porque recomeça os hedges. Então a gente vai ver quem está posicionado no contrato já, que vence não em julho, mas sim em agosto, vendido ou comprado. Então esse cara aqui é um dos principais instrumentos de hedge que nós temos no mercado brasileiro, assim como o próprio dólar, mas como o dólar está em tendência forte e tem instituições no meio também, tá? Esse cara é mais especulativo, traz mais oscilação, tá? Mas os dois são instrumentos de hedge, e é importantíssimo ver a renovação desse cara aqui. Quem vai se posicionar, como vai ser o saldo já na primeira semana. Importante, então quinta-feira é um dia importante para o índice futuro. Legal, passando agora para o índice à vista, nós temos o mercado retraindo,
tá? E o gringo comprou toda a alta e está ainda com saldo, não está vendendo de forma veemente. Vejam que ele começa aqui a diminuir a sua pujança de venda, tá? Ainda realizando, tá? Teve um dia de saldo negativo, mas toda essa alta, que dessa vez foi acompanhada por fluxo, é mais forte do que a alta anterior, que não foi acompanhada por fluxo. Tá? Então isso para mim é importante, já começa aqui a ter preço médio, posicionamento de gringos nessa faixa de preço, tá? Que nós começamos aqui 87, 88, tá? A 1000 pontos no Ibovespa. Então é importante, stock picker cada vez mais interessante. E agora, com essa se houver essa discrepância aqui, por exemplo, de queda nos preços e saldo comprador, começa também não só ficar interessante para o stock picker, como eu venho dizendo para vocês, mas interessante também para índices ETFs. Tá? Porque aí começa a ter fluxo geral na bolsa compradora dos gringos e aí os índices tendem a performar bem, representado por rompimentos falsos, ombro, cabeção invertido, tá? Porque eu considero o fluxo gringo o mais importante e por números representa aí um pouquinho mais de 40% do nosso fluxo da bolsa, tá? Depois é repartido em diversos outros, beleza? Então o acumulado do mês está positivo, começando aqui no dia 1, vejam a subida bem bacana e agora o preço retrai numa intensidade forte enquanto as vendas ocorreram pelo menos ontem, mas uma intensidade fraca, o primeiro dia vendedor, tá? Então isso é um sinal interessante, tá? Dólar, ontem fecha na minha resistência de 5,138, tá? Comentaram com vocês, 51,38 e 50, tá? Então hoje abrindo abaixo dos 51,38 é queda, na minha opinião. Tá? Ele vai provavelmente sentir lateralização aqui, barra queda, e a única resistência que eu tenho não é o 49,62, é o 49,62.0. Aqui, tá errado. Legal, esse é o único suporte, tá? Uma região candidatíssima a lateralizar, tá por aqui. Se houver queda nos juros, muito provavelmente o 5,138 vira suporte e a próxima parada é o 5,342. Tá? Essa é a projeção para o dólar, tendo uma máxima de demanda de alta, se ela acontecer, tá? Essa aqui, ó, 5,432 nessa região, tá? Porque essa alta de 611 se repetiu diversas vezes, tá? E eu acredito que ela pode se repetir a partir daqui. Passado do dólar, a gente vai para o BOVA11. Então o BOVA11 ficou muito próximo da minha resistência em 97, caiu antes, o grande pullback e mais notório aqui acaba ficando por esses carinhas aqui, está muito próximo do preço, deixa eu colocar aqui, 83,46, aqui nós temos 84,49, tá? Seriam ali as regiões de fim de demanda, das últimas duas grandes demandas, tivemos também o último circuit breaker um pouquinho mais salgado, tá? Levando ali para 80,50, tá? O que eu considero, tá? Se o Bovespa, o ETF, subir suficientemente para passar o topo atual, 97 é a próxima parada, tá? 80 e 81, grandíssimo suporte, mais forte dos suportes durante a crise, março, abril, está em 70 e 56, volume deflagrou, tá? E o ombro, cabeça a ombro aqui indicou que o saldo foi comprador. Então a volta para essa região aqui é extremamente suporte. Antes desse suporte temos 80 e 81, tá? Alvos na tela para você, assim eu consigo definir os alvos e suportes para o BOVA11, tá? E BBAS3, que ontem aí protagonizou o maior fato relevante, um dos principais fatos relevantes do dia, nessa parceria com o Facebook, mais especificamente os meios de pagamento e cartões via WhatsApp. Cielo subiu muito no intraday, tanto a Cielo como o Banco do Brasil foram ali impactadas por esse fato relevante. Enfim, o WhatsApp vai deixar de ser um comunicador e um passador de links, entre aspas, para de fato um meio de pagamento. Você pode usar a plataforma para pagar as suas compras, para fazer compras nela. Isso traz agilidade, isso traz oportunidade de negócio e expansão, sem dúvida nenhuma. E por enquanto, o fato relevante reforça que a Cielo vai ser a grande protagonista, né, em questão de você efetuar esses pagamentos, tá, operacionar esses pagamentos, e Banco do Brasil também entra nessa jogada como a instituição financeira para que você possa utilizar os cartões de pagamento, enfim,
essa ação foi impactada. O fato relevante eu trago para vocês. Está aqui o fato relevante para explicar melhor que eu. Vamos lá. O Banco do Brasil comunica que permitirá gradativamente aos seus clientes, detentores de cartões, a realização de transferências de pessoa para pessoa e a realização de compras por meio do aplicativo WhatsApp. Os clientes pessoa jurídica que possuem credenciamento Cielo poderão realizar vendas no mesmo aplicativo. Então, Cielo encara ali um monopólio, pelo menos até o momento, em relação a quem tem negócios online. Então, você que é vendedor online vai ter a Cielo como meio para vender, né? O meio para poder vender no WhatsApp. Então, a Cielo ganha muito com isso, tá? E o Banco do Brasil vai permitir as transferências de pessoa para pessoa e a realização de compras por meio do aplicativo. O aplicativo será disponibilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Fatos julgados importantes serão prontamente divulgados. Então vai ter mais história logo logo, mas é positiva tanto para um como para o outro. Acho que para a Cielo é mais, tá? A Cielo que vinha aí cambalida, muito cambalida nos últimos tempos na Bolsa de Valores. Voltando para o gráfico, então basicamente eu tenho no Banco do Brasil 30,53 como suporte, 36,25 como resistência, depois 41,52, 44,90. Os pontos estão na tela para vocês. Há um movimento muito parecido com o BOVA11, muito parecido com o índice, né? Um grande volume aqui nessa região deflagrada, então acaba sendo 22,58, 23,63, suportaço, antes somente no 30,53. Vídeo da Cielo eu postei ontem, vou deixar nos comentários aqui no primeiro comentário fixado. Atenção hoje, galera, para o depoimento do Powell, esse cara que deu uma esfriada nos mercados semana passada, pode rolar uma euforia ou mais uma esfriada aqui se os atritos com o tio Trump continuarem. Vai ser uma disputa danada, Trump vai querer se reeleger, então vai indicar algum inimigo, seja Antifa, seja China, seja Hong Kong, seja qualquer um, ele vai indicar, e pode ser também o Banco Central. Então é muito bom ver o alinhamento entre Powell e Trump, porque se não houver, meu amigo, o Aquiles do Trump vai ser cortado, eu diria, tá? Porque se o Powell resolver subir taxa de juros, cara, vai ser uma debandada do capital para os bonds americanos nunca antes visto, sem dúvida nenhuma. Então é importante ver esse cara alinhado com o Trump, se você tem ações, está comprado em ações, beleza? Bom, feito isso, galera, o TradingView está fora do ar. Fico por aqui, agradeço a companhia de todo mundo. Fiquem ligados na descrição, na comunidade que eu sempre posto novidades. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.